E aí, pessoal, as projeções e previsões do novo homem do futebol do Grêmio e também o Sub-17, que acabou derrotado na Arena. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas hoje é sexta-feira e o recado é uma dica muito legal para você que quer sair da rotina e levar sua companheira ou companheiro para curtir ótimos momentos. O Sense Motel é uma excelente opção, perto e discreto, com suítes novas e modernas. Mande agora um WhatsApp para eles, faça a sua reserva. Eles fazem a decoração da suíte e você não precisa se envolver com nada. E ainda pode comprar pelo site com o cupom CCD10 e ganhar 10% de desconto. Siga no Instagram, @motelsense, porque lá sempre tem promoções e novidades. Sense Motel, aqui na descrição você tem o WhatsApp, converse com eles e reserve a sua suíte. Gente, dois assuntos importantes por aqui. O jogo do Sub-17, a final do Campeonato Brasileiro, e uma entrevista no Show dos Esportes da Rádio Gaúcha do vice-presidente, o novo homem forte do futebol. Vou começar aqui com o Sub-17. Grêmio que ontem enfrentou o Palmeiras, com 3 mil torcedores na arena. Primeiro a saudar o jogo na arena, né? Legal, a Arena mais uma vez, assim como fez com o futebol feminino, também abrir possibilidade do time da base do Grêmio atuar, e isso foi muito legal. Isso acontece basicamente nas finais, já tinha acontecido naquela final do campeonato de transição, e ontem, mesmo o jogo 21h30 na Arena, recebeu mais de 3 mil torcedores, né, mais de 2 mil pagantes. É interessante o jogo que teve uma atuação nervosa, naturalmente, do time do Grêmio. O Grêmio saiu na frente com o gol do Jefinho, muito bom jogador, canhoto, habilidoso, fez um belo gol de fora. Depois o Grêmio acabou sofrendo a virada do bom time do Palmeiras que mostra cada vez mais um trabalho de muita organização do clube, né? Revelando jogadores e também tendo um time muito forte no profissional. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copinha, ontem ganhou o Campeonato Brasileiro Sub-17, mostrando que tem realmente um trabalho muito forte. O Palmeiras tem se mostrado muito organizado em todos os departamentos do time, do clube. O Grêmio que teve ontem, mais uma vez, uma oportunidade da gente ver bons jogadores, né? Eu gostei do Luiz Eduardo, lateral direito, o José Guilherme, o Cauã Kelvin teve a oportunidade de jogar, acabou não sendo tão brilhante ontem, mas mostra sempre que tem qualidade. Gostei do centroavante, o Canidia ontem, teve uma oportunidade no primeiro tempo, acabou de cabeça jogando para fora. O Jefinho foi para muitos o grande destaque, os volantes, o Caio Araújo mais uma vez se destacando. Enfim, os meninos do Grêmio puderam jogar, puderam se mostrar para o torcedor, e sigam a caminhada, tá tudo certo. Isso faz parte dos processos. A derrota de ontem é uma derrota que deve machucar os meninos, faz parte isso, a formação é assim, e a gente tem que ter paciência, tranquilidade e seguir a caminhada. O segredo disso é exatamente esse processo. Não se define nenhum jogador quando ele faz 17 anos. Aquilo ali é um processo. Tem gente que eu já vi falando ontem no Twitter, esse aí não serve. Com 17? Não. Formação não é isso. Tu tem que entender o tamanho da evolução, cada um deles, com a idade, tempo de maturação, evolução física, para eles irem crescendo. Com 18, com 19, a gente começa a já ter uma ideia, e aí depois vem os desafios mais pesados, que é sim aquele funil, que é para virar jogador de futebol profissional. Muitos meninos que estão ali com 17 talvez não sejam jogadores profissionais. Muitos. Então, muita calma nessa hora. Ontem, por exemplo, o Jefinho tem 16 ainda, tem 15 anos de idade. Então é uma série de situações que a gente precisa sempre ponderar, sempre pensar, e é importante que a gente faça essa avaliação. O segundo assunto aqui diz respeito a uma entrevista
com o vice-presidente de futebol, Paulo Calef, para o programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha. Ele que conversou ontem sobre uma série de assuntos. Eu separei 2 especialmente. Esse assunto relacionado ao Renato e as suas previsões e análises e também uma espécie de projeção com relação ao futuro do Grêmio para a temporada de 23. Perguntado sobre dificuldades financeiras e possibilidades de títulos, olha o que disse Calef. E aqui eu recorto uma parte que também foi recortada pelo Clique RBS na construção da matéria dele, né, com relação à entrevista. A situação não pode ser considerada tranquila, disse Calef. Há ajustes a serem feitos para estabelecer os critérios de investimentos, ou seja, é preciso dizer que eles estão recebendo o clube agora, eles têm poucos dias de trabalho, né, na verdade, assumindo, eles têm 1 dia, só que eles têm já algum conhecimento da capacidade de investimento que o Grêmio pode ter. O torcedor pode ficar tranquilo que o fortalecimento do elenco vai acontecer, ou seja, confirma o que todos sabem, que o Grêmio vai buscar reforços. Isso ele confirma, mas ele fala que ajustes precisam ser feitos para os critérios de investimento. O Grêmio vai ter um time competitivo em 23. Ele fala sobre isso, que vai possibilitar que o torcedor sonhe com conquistas. Então, 3 pontos. Primeiro, o Grêmio precisa de ajustes para investir. Segundo, o Grêmio vai investir. Terceiro, o Grêmio vai investir forte para buscar títulos. Nós sabemos que esse grupo não tem nenhuma condição de buscar nada. Nada. Nós sabemos disso. Então, sempre é importante a gente referir isso. Esse grupo, ele não tem condição. Então, ajustes e principalmente reforços. Foi o que garantiu ontem o vice-presidente de futebol, Paulo Calef. Sobre os contatos com o Renato, ele confirmou a viagem que ele vai ter para o Rio de Janeiro, junto com Alberto Guerra e com o diretor Antônio Brum, e eles por ali já começam a organizar o que o Grêmio vai fazer. Tivemos contato com o Renato por telefone, e o nosso primeiro encontro pessoal vai ocorrer no final da semana. No final de semana, a gente sabe, o Grêmio viaja 19 para o Rio de Janeiro para encontrar Renato. Estamos tratando com um treinador que dispensa comentários e trabalhamos apenas com essa opção. Vamos encontrá-lo confiantes em um desfecho positivo. Então, o Alberto Guerra mantém contato com o Renato sempre, então eu não vejo essa como uma dificuldade, e fica claro que será ele o treinador do Grêmio, apenas uma questão protocolar separa a renovação de contrato de Renato com o Grêmio, né? O Grêmio vai, de alguma maneira, fazer isso. Sobre contratações, a gente até vou fazer um vídeo depois, porque fica claro também que isso vai passar vai passar muito pelo entendimento do Renato, pelo que o Renato pensa, e aí também a gente pode criar alguns paralelos sobre isso. O que Calef adianta é que vai criar uma relação com o Renato para que o Renato tenha tranquilidade para ser treinador e não esse multifutebol que ele acabou sendo no Grêmio. Todos alegam que por falta de espaço que o Grêmio tenha determinado para o Renato. E aí ele até fala sobre isso. Vamos criar uma relação ao longo do tempo, ele poderá verificar que nós estaremos possibilitando que ele direcione a sua atenção para o gramado. E com habilidade nas palavras, Paulo Calef disse, Renato vai ser treinador e nós vamos ser dirigente. Vamos ver se ele consegue fazer isso. De alguma maneira foi essa a ideia que passou Calef, de tentar criar um espaço para o Renato, entendendo também qual é a grande crítica do torcedor em relação ao Renato. Mas isso, sinceramente, eu só vejo, a gente só vai conseguir ler na prática. Só na prática. Não adianta muito a palavra, não adianta muito ouvir, porque
se não mudar um pouco essa relação, nada acontece. Então é preciso imaginar uma organização do Renato a partir desse movimento. Hoje, eu confesso que eu não consigo ler tanto assim, mas a gente espera que tenha algum tipo de êxito esse tipo de pensamento, porque o Grêmio precisa dessa organização. O Grêmio não pode mais ficar refém das escolhas do Renato. O Grêmio tem que mostrar para o Renato e dividir esses espaços. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.